Para tudo, porque simplesmente agora eu vou jogar uma polêmica aqui pra cima de vocês, tudo mais, pra saber muita opinião de vocês sobre, cara, assim, ó, um enunciado do Collider, uma matéria que eles estavam fazendo sobre Daryl Dixon em relação a The Walking Dead e tudo mais, e eu vou largar uma frase, e vamos obviamente argumentar sobre, mas vou querer muito saber a opinião de vocês. Antes de começar a falar sobre qualquer coisa, galera, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá um like, que ajuda demais aqui o canal da Take. Lembrando que domingo, logo pela manhã, teremos o segundo episódio de Daryl Dixon. Galera, Guilherme Catai, nosso mago, vai pegar o episódio, vai legendar o episódio que vai passar por todos os grupos, seja de Telegram, seja de WhatsApp, seja de Facebook, seja do universo, seja do que for, entendeu? Sempre temos que ajudar esse mago, Guilherme Catai, porque é o cara que pega e faz aquele trabalho de fã para fã, aquele trabalho foda como a gente está acostumado. Sempre temos que ajudar o nosso grande mago, Guilherme Catai. Domingo, vou assistir o episódio legendado lá pro nosso grande Guilherme Catai. Depois, crítica completa liberada aqui no canal. E também, galera, nosso vídeo tradicional com sinopse, com promo, pra gente teorizar tudo sobre já a metade da primeira temporada de Daryl Dixon. Que simplesmente já estaremos falando sobre a metade. A metade. Metade da primeira temporada de Daryl Dixon. Simplesmente isso já no próximo domingo. E galera, pô, vamos abrir, né, uma coisa aqui. Olha qual é o título da matéria do Collider, tá? O spin-off de Daryl Dixon não se parece em nada com The Walking Dead. Felizmente. A jornada de Daryl pode finalmente resolver a falha fatal de The Walking Dead. Qual seria essa falha fatal de The Walking Dead? Muito já foi falado em vídeos aqui no canal, cara, em galera que já leu entrevistas, em tudo que já teve de um cara chamado Robert Kirkman. Kirkman sempre teve interesse de contar The Walking Dead, isso desde que ele criou a história de The Walking Dead em quadrinhos e depois quando isso foi passado para televisão. O que ele sempre teve interesse de contar, o que ele não teve interesse de contar, o que é que ele não chegou a querer, né, que fosse tocado em algum momento desenvolvido nas suas histórias ali, principalmente nas histórias em quadrinhos, sobre origem e muito menos sobre cura. É sobre isso. Sobre essas partes que desenvolvem muito a questão o vírus em si, a não ser, simplesmente, essas consequências todas acontecendo, né, na população. Obviamente que a gente vê isso focalizado, né, nos nossos personagens ali, protagonistas, e quem vai passando pela vida deles e tudo mais. The Walking Dead sempre foi um grande drama de sobrevivência e tudo mais, onde tudo que fosse acontecendo iria saindo, né, do maior perigo sendo os zumbis e iria voltando a ser o próprio ser humano e tudo mais. Isso é The Walking Dead, né? Isso é The Walking Dead. Na sua essência, é a essência que Robert Kirkman sempre quis nos mostrar e tudo mais. Os zumbis sempre presentes, mas não a relação sobre origem, sobre cura e tudo mais. Tanto que, antes da estreia de Daryl, eu trouxe pra cá uma entrevista dele, né, falando que achava muito interessante esses pontos todos agora serem explorados em Daryl Dixon, mas que ele, voltando lá atrás, primeira temporada de The Walking Dead, ele não teria feito, por exemplo, o sexto episódio, principalmente com o Dr. Jenner no CDC, onde é contado muita coisa sobre a origem do vírus e tudo mais, e relacionando já com contatos com outro continente, o que estava acontecendo na França, que é exatamente o que depois é retratado na cena pós-crédito de Orbion, que é que exatamente agora a gente tem as consequências em Daryl Dixon. A gente sabe que as ligações são essas todas, né? É que tá, o Kirkman nunca teve interesse sobre isso, assim. Então, é muito cara de um gosto pessoal, entendeu? The Walking Dead, ele sempre conseguiu ter uma proximidade com os fãs, isso eu tô falando em relação às primeiras temporadas, onde explodiu em relação à cultura pop, por causa da questão da história do drama de sobrevivência com o gênero de zumbi que batia pro suspense, pro terror e tudo mais, mas sempre sendo esse drama de sobrevivência e tudo mais. Ou seja, tá? Eu não vejo isso nada como um erro fatal de The Walking Dead não ter tocado nisso, muito menos, cara, algo que Daryl agora nesse momento tem que pegar e solucionar um tipo de problema, porque eu não vejo esse problema acontecendo. É uma escolha narrativa e essa escolha narrativa, ela não só funcionou porque ela
ela deu certo demais, tanto que estamos aqui 13 anos depois do lançamento da série na televisão, falando exatamente sobre algo que foi criado antes de 2010, inclusive na história em quadrinhos, né? Então a gente não precisa, as provas estão completamente aí, a legião de fãs que existe do universo da Walking Dead. Mas cara, uma opinião, é uma escolha narrativa e tudo mais em relação a ver isso como um erro ou não. É uma opção narrativa que foi escolhida para contar e deixando essa outra coisa de lado. A gente sabe que isso é um fator que, para a continuidade do Walking Dead Universe, ele tem que ser aproveitado e sim, por isso que até as escolhas lá em Orbion, né, mesmo que fossem com as pílulas antes, né, em relação ao aquele momento final de episódio que era apresentado, o que estava acontecendo no laboratório, o que era tal coisa, não sei o quê, enquanto que eles passavam 40 minutos com aqueles adolescentes e tudo mais, isso aqui, aquilo lá motivava muito para ver essa história maior toda que tem, né, parece sendo pensada e desenvolvida de universo de Walking Dead, em relação a CRM, em relação a testes, em relação a achar uma origem, em relação a entender isso tudo para formalizar uma cura, para ter um controle sobre, né, o que aconteceu em relação ao desenvolvimento do vírus no corpo, tudo isso, entendeu? Como isso tudo também não foi tratado na série principal dessa maneira, principalmente, cara, é tema pro restante que for, entendeu? Porque agora a gente tá no Dark Universe, a gente não tá falando sobre a série principal e esses elementos todos com uma base muito clara em relação aos quadrinhos e tudo mais, entendeu? A referência, ela não tá mais sendo utilizada a esse ponto para contar histórias a partir de agora, tá? Óbvio que existe um parênteses, tá? Principalmente para a primeira temporada de The Walking Dead, com muitas coisas lá sendo ideias do Frank Darabont, tá? Então, possivelmente, cara, até esse episódio do CDC, quando o Kirkman fala que não teria feito, aquilo lá é muito comando do showrunner que estava no comando da série, que era o Sr. Frank Darabont, tá? Então, tem isso também. Tem essas mudanças, a gente sabe muito bem que vem do Frank Darabont, cara, a menina no primeiro episódio baixando pra pegar no ursinho. A gente sabe que vem do Frank Darabont. A lembrança do zumbi da mulher do Morgan que volta pra casa dele toda noite e tenta abrir a porta. São ideias do Frank Darabont. Tudo a gente já conversou demais sobre isso também. Ou seja, são escolhas narrativas. São escolhas narrativas. Chamar isso de erro fatal, cara, é a polêmica da polêmica da polêmica, entendeu? Porque pra mim ele não é muito menos um erro de irá fatal, tá? E tem uma coisa, aqui é mais, tá? É, eles têm uma frasezinha que eu tô até procurando nesse momento aqui, tá? Da matéria, que é uma coisa assim, ó. The Walking Dead trata quase exclusivamente com as consequências do surto. Era tudo isso que a gente estava conversando. Explora extensivamente os grupos potenciais que são formados, os tipos de sobreviventes e a linha entre moralidade e imoralidade. Fechamos tudo sobre isso, beleza. Mas a narrativa em torno do surto, e até mesmo dos próprios Walkers, é bastante subdesenvolvida e às vezes inconsistente. Felizmente, parece que The Walking Dead Daryl Dixon vai aliviar esses problemas ao mesmo tempo que pega as partes mais memoráveis de The Walking Dead e adiciona seu próprio toque francês a Dixon. Galera, aí que tá. É uma escolha narrativa. Puramente isso. É uma escolha narrativa. Eu vejo, tá, quanto fã do universo The Walking Dead, que bom que, pra esse spin-off, especificamente falando de Daryl Dixon, tá, e deixando Dead City, que é uma história muito fechada, de outro lado, deixando The Ones Who Live, então, que a gente não sabe, então, não dá nem pra tocar nela ainda. Galera, esperem que outubro, quando tiver New York Comic Con, olha lá. Provavelmente veremos ao vivo o lançamento desse trailer. Se prepara que vai ter live durante o primeiro painel de The Universe que teremos, talvez, eu mantenho muita esperança, cara, a presença do elenco ali presente, porque San Diego Comic Con, que seria, na verdade, a primeira, né, parte de ter um painel de The Universe, não teve como ter a presença de ninguém, porque a greve dos atores começou, cara, semanas antes ali, então só foi um painel completamente alterado, ia ser 4 horas o painel, virou um painel de 1 hora lá, só com 2 apresentadores, porque não podia ter ninguém simplesmente no palco. Ali a gente vai ter também, assim, uma noção mais clara do que vai acontecer em The Ones Who Live. Então, por enquanto, vamos deixar The Ones Who Live fora, tá, dessa brincadeira toda.
Que bom que a gente tá num momento onde a gente pode ver a Daryl Dixon simplesmente tendo tudo isso aqui que tá colocado, cara, nessa frase que eu falei da matéria aqui, desenvolvido dessa forma. E só tem como ter realmente essa força, essa relevância toda, porque The Walking Dead conseguiu trabalhar muito bem, de vez em quando mal, a gente sabe muito bem, principalmente quando a gente fala de sétima e oitava temporada, mas, né, o que passou, passou, o que importa é o que, né, passou, passou. Cara, 12 anos, 11 temporadas. Ele trabalhou demais, 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 de formas diferentes, todos esses outros aspectos para agora que Daryl possa pegar, como tá colocado aqui, ó. Felizmente parece que The Walking Dead Daryl Dixon vai aliviar os problemas ao mesmo tempo em que pega as partes mais memoráveis de The Walking Dead. Pô, a parte mais memorável de The Walking Dead, primeiras temporadas, cara, saber desenvolver personagem. E saber desenvolver personagem extremamente bem, por isso que essa quantidade toda de fãs que eu cheguei a falar no começo lá, cultura pop se transformar por completo por causa, né, de uma obra de gênero zumbi, porque os personagens ali eram personagens extremamente não só bem desenvolvidos, mas com dramas reais dentro desse mundo pós-apocalíptico, entendeu? É simplesmente isso, para tu conseguir ter toda essa afeição, entendeu? Tudo que estava acontecendo ali. E Daryl Dixon tá aproveitando isso também. E ele vai pegar essas outras coisas, cara, que a gente sabe que faz muito parte dessa próxima página que vai ser contada, chamada The Walking Dead Universe. Então, galera, isso aqui realmente, assim, ó, ele é feito pra dar uma polemizada, mas pra mim, o princípio é o quê? Não existe um erro fatal, porque pra mim não existe um erro pra começar. Então é uma escolha narrativa. E, cara, é isso. É isso. São escolhas, são opiniões, e por isso quero muito saber de vocês. O que vocês acham sobre tudo isso aqui, cara? Acho que realmente The Walking Dead errou em nunca contar essa parte de história. A gente sabe muito bem que a base dos quadrinhos do Kirkman nunca queria tocar nesse assunto, nunca quis tocar nesse assunto, e ele repete, repete, repete isso em toda a oportunidade que ele tem de dar entrevista sobre, mas, mesmo assim, a opinião é minha e agora é de cada um de vocês. O que vocês acham, cara? Acho que esse é o principal. Tinha que ter entrado nisso ou não? E também, cara, Daryl Dixon, tá funcionando dessa forma para vocês ou não? Com esses dois elementos, o drama, desenvolvimento de personagem, mais com essa parte toda de nova página de The Universe. Coloque embaixo nos comentários pra gente seguir conversando e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.